Ó, negócio na pauta é oferecimento de Cimento Bravo, Energético Team Power, o Guaraná Geneve, Seabra Automação e Soluções Industriais e Lojas Centro Elétrico. Um dos principais desafios enfrentados na gestão de serviço de saúde parece ser a otimização de recursos. Já falamos isso aqui, né? Aí tem a escassez de verba, uma demanda crescente, aí você tem que alocar eficientemente recursos financeiros, humanos e materiais. E aí como é que você consegue dar um equilíbrio, a qualidade no atendimento com os recursos que você tem em mão, né? Isso é um desafio de toda organização, mas parece que na área de saúde é mais crítico isso, né? Como gerar sustentabilidade, né? A longo prazo. Esse é o grande, é o grande. Essa é a pergunta de 1 milhão. Né? Esse é o grande problema. No nosso caso, nós temos um contrato, né? Que a gente não pode se desprender desse contrato. Por mais que a gente queira fazer e dar qualidade, eu estou limitado ao contrato que eu executo. Então eu tenho que ter obediência a esse contrato. Esse contrato é o balizador. Mesmo entendendo que em alguns aspectos a gente poderia até fazer mais e melhor, mas não nos cabe. Cabe aos gestores, os donos do contrato, definir para nós, no âmbito do Hospital do Servidor do Estado, gerido pelo HSLZ, uma marca que veio para ficar e que em 2011 começou esse trabalho fantástico lá na Cidade Operária e que hoje é o gestor aqui do Hospital do Servidor, né, no Calhau, atrás do Hospital Carlos Macieira. Nós temos que ter obediência ao contrato. E por isso que eu digo que qualidade é diretamente proporcional ao custo. Você quer uma qualidade superior, você vai ter que investir mais. Agora, não somos nós que arbitramos isso, não é? Isso não é prerrogativa nossa. Houve um processo licitatório que nós participamos, que nós vencemos, isso em novembro de 2020. O hospital foi inaugurado em setembro de 21, entrou em funcionamento em 19 de setembro de 21, e desde lá a gente tem buscado fazer. Mas de alguma maneira, Plínio, isso é um dilema é um desafio. Em termos gerais, que todo serviço de saúde passa, né? De maneira geral. Em termos gerais, o custo da assistência é indiscutivelmente o balizador de todas as empresas, inclusive dos planos de saúde. Sim. Né? Porque ele tem uma arrecadação X e não pode gastar mais do que ele arrecada, teoricamente, né? Mas essa é a regra. Então, mas essa trajetória, né, de sucesso, de posicionamento hoje na HSLZ, né? Se você pudesse dar uma característica dessa gestão que trouxe, né, essa Primeiro, caminhada. o arrojo do nosso presidente, Dr. Paulo Braide. Porque para fazer saúde no Brasil hoje precisa ser corajoso, né? E segundo, constituir uma equipe de profissionais realmente que conjuga o verbo na terceira pessoa, né? Nós temos uma liderança na pessoa do Dr. Paulo e na pessoa do Vinícius Vasconcelos e da Patrícia, que são a pedra angular do nosso trabalho. Eles é que dão as condições para que a gente atue, para que a gente possa fazer o melhor que a gente possa. Então, isso está muito na linha de quem está empreendendo. Coragem, uma característica a coragem essencial. É um dos pressupostos, ao meu ver, fundamentais. Hoje, para ser empreendedor no Brasil, precisa ter muita coragem. É muito desafiador. Muita coragem, porque quando você vê a taxa de juros ser maior do que a taxa de lucro, Sim. Tem alguma coisa errada no processo. Sim. É contraproducente investir. Quem é que quer ser empreendedor? Se o juro te remunera mais do que o lucro. Me explica isso. Nós estamos induzindo a cadeia ao contrário. Ao invés de nós fomentarmos, né, para que mais pessoas tenham condições de empreender, nós estamos desencorajando essa turma de empreender e ficar aplicando recurso no mercado financeiro. Quanto hoje que se busca, por exemplo, um médico que tem essas características, né, de gestão, de liderança, de empreendedorismo? Hoje você está vendo o surgimento de empresas médicas. O médico hoje ele
vem ao mercado com a perspectiva de ser médico empresário. Somente aqueles que amam a medicina que são assistenciais. Mas existe hoje uma gama muito grande de profissionais que estão atuando como empresários. E esse profissional, ele se posiciona diferente face ao paciente ou não? Eu acho que esse profissional tem condições de perceber o impacto que os recursos financeiros causam na assistência. Esse tem mais clareza, porque ele vive isso. Uma outra mentalidade. Você tem uma complementariedade da visão, porque nas faculdades de medicina ainda não se ensina o equilíbrio financeiro. Acho que todas as áreas, todas, né? A administração Áreas, não se ensina. Ele é formado para assistência. É por isso que hoje a figura do administrador hospitalar, ou mais modernamente do gestor de saúde, porque o administrador ele pode vir de N formações, ele pode ser um economista, Sim. ele pode ser um contador, ele pode ser um administrador de Um essência, advogado. ele pode ser médico, né? Mas se ele tiver as habilidades para poder entender o exercício da administração, Sim. ele tem um cabedal de conhecimento que permite discernir e decidir. O grande pecado das categorias profissionais é não saber decidir, sabe? Procrastinar a decisão. A gente pode até decidir errado, mas tem que decidir. Tem que decidir. O exercício da decisão é fundamental. Extremamente. Agora, em várias profissões, né, a engenharia, a advocacia, a administração, então um processo que é praticamente irreversível, e a última reforma trabalhista, ela, de certa forma, liberou isso, que é a pejotização dos profissionais. Isso também está acontecendo na saúde? Isso já é uma realidade forte? Sim. Eu não entendi a tua pergunta. A pejotização. Desculpa. Quer dizer, na verdade, você deixa de ser um seletista para ser Os vínculos. Prestador de serviço. um prestador de serviço através... Que, na verdade, às vezes a empresa é só ele mesmo, é uma MEI, né? É uma meio. Pode responder Sim, dentro da tua... No laboratório nós já temos alguns profissionais assim, sendo pessoa jurídica. Nós já temos a parte, alguns setores que já trabalham dessa forma, por opção deles próprios, tá? Eles vieram dessa realidade de outros laboratórios e optaram por trabalharem dessa forma, tá? E o nosso diretor também está optando por ter, alguns são meio a meio, trabalham uma parte por PJ e outra parte seletista. Então a gente tem hoje isso, a maior parte é seletista, mas hoje a gente já tem uma parte especialmente somente de nível superior. Os salários maiores. Os maiores salários, normalmente são os gestores. Eu estava vendo hoje uma matéria no jornal O Valor, falando exatamente dos custos, né, dos encargos trabalhistas no Brasil. E são os maiores do mundo. Apesar de já ter tido várias melhorias ao longo do tempo, e muitas vezes até prejudicial para o próprio trabalhador. Porque ele desconta de imposto de renda, de INSS e tudo mais, que são coisas que ele não consegue, que além disso, e isso é o normal de hoje, você tem o sistema público de saúde, mas todo mundo busca uma garantia adicional, que são os planos de previdência privada, né? Que são caros, né? Exato. O trabalhador, ele precisa ter um equilíbrio em relação a isso. Ele passa a receber aquele valor quase que na sua totalidade, ele precisa ter o seu equilíbrio ali, ele saber distribuir esse dinheiro e ter a sua previdência própria, não é? E a empresa, por sua vez, tem o seu ganho também. Eu acho que são reposicionamentos de trabalho, né? Exatamente. E aí é uma questão de escolha também. Um ponto em relação também a esse equilíbrio financeiro das empresas, nós buscamos no laboratório a parte privada, que a gente é uma marca flexível, né? Trabalha uma parte para o público, outra parte para o privado. A do público, o senhor Plínio respondeu muito bem, que é a mesma situação nossa. A outra parte do privado, a gente buscou uma repactuação com os fornecedores. Todos os anos a gente busca, porque a gente não tem aumento de tabelas, não tem aumento de nada, então a gente tem que repactuar. Porque a maioria, quando chega o início do ano, é aumento né? Tem os aumentos, só que a gente, como nós somos uma empresa que nós temos um poder grande de negociação.
Certo. Então a gente consegue realmente sentar numa mesa e não, no mínimo que aquilo não aumente. Mas normalmente nós temos conseguido reduzir tabelas. Isso é um ponto importantíssimo para que a gente não repasse aumento de preço final para o nosso cliente. Então a gente repactua. Tem uma questão que está sendo muito discutida hoje, né? Até alguns norte-americanos que chegam no Brasil, eles se espantam com a extensão da nossa saúde pública, né? Aqui nos Estados Unidos é bem restrito. E na Europa, vários países pelo contrário, né? Você tem uma saúde pública praticamente universal. Você que já tem algumas décadas de administração hospitalar, o que você acha disso, dos dois modelos? Zé, a diferença entre os Estados Unidos e o Brasil é abissal, em termos de cobertura assistencial. Lá nos Estados Unidos, apesar de a gente saber que o sistema funciona, mas funciona mediante o poder aquisitivo. E nós temos que garantir que a população tenha. No Brasil isso seria inviável. Com esse desequilíbrio social que a gente tem, com uma alta concentração de renda e a grande maioria sem as condições de poder ter uma subsistência bacana. Não consigo nem imaginar o resultado. Se não é o SUS, disso, né? se não é o SUS, apesar de todos os pesares, nós estaríamos aqui numa situação realmente muito pior do que nós estamos hoje. Sem dúvida. A gente tem problemas. Falar que é uma ilha da fantasia é mentira. Mas a gente tem grandes virtudes. Inclusive o Sistema Único de Saúde é uma invenção brasileira. A gente pouco valoriza isso, né? O consórcio é uma invenção brasileira, que a gente também acha que é uma bobagem, mas é um jeito de comprar imóvel e bens materiais muito bacana. Inclusive, de vez em quando, chegam algumas notícias aí na mídia que são interessantes, né? Que nas regiões fronteiriças do Brasil, as populações dos outros países começam a atravessar a fronteira para ter filhos no Brasil, para ter direito à nossa assistência. Ano passado, houve um movimento muito interessante na fronteira do Peru, ali com o Amazonas, que a população mandou uma carta para o presidente da República pedindo para eles serem anexados ao Brasil. Não, serem anexados ao Brasil. Não queriam ser mais Peru. E eles falam em espanhol. Não falam. Porque são populações totalmente desassistidas. Né? Desassistidas. Então a gente chega assim, mesmo na fronteira mais longínqua, que é na Amazônia, o SUS já chega. O grande segredo, ao meu ver, é exatamente na hierarquização do sistema, cada um fazer a sua parte adequadamente. Os municípios têm a obrigação fundamental de fazer assistência básica, os programas de saúde da família, isso tem que funcionar em todos os municípios. E a alta complexidade feita nas capitais e nas unidades regionais, macro-regionais. Gestão, meu amigo. Mas a questão da atenção básica, eu vou jogar uma pimentinha aqui na nossa discussão, porque quando vira o ano, começa a aparecer os índices, né, que são mensurados aí por IBGE e alguns outros institutos, aí aparece renda per capita, PIB per capita, IDH, e parece que a gente não consegue avançar muito nessa questão do IDH do Maranhão. Se você olhar o tripé do IDH, um deles é a expectativa de vida. A expectativa de vida você pode melhorar, a meu ver, não sou da área de saúde, mas eu sou da área de matemática. A conta é o seguinte, eu tenho que fazer as pessoas viverem mais e morrerem menos. A atenção básica não resolve isso? Não melhora bastante isso? Para entrar no mérito disso, eu tenho aqui. Eu acho que essa pergunta não vale a pena nem a gente examinar. Por isso que eu disse que era uma pimenta, porque a gente recentemente foi falar para eu e a Vívia, falar para empresários aqui do sul, do interior do Maranhão, e eles nos fizeram um questionamento muito interessante. Como é que a gente pode ajudar os municípios de atenção básica? Se a prefeitura não dá, ajudem, né? Creche, né? Campanhas de sei lá... Chamar para si a responsabilidade de contribuir, porque isso é pra básico, né? Não tem sentido a gente ainda ter esses índices de mortalidade infantil que a gente tem hoje. Porque os instrumentos estão aí. Né? Como é que se pode... melhorou muito? Muito. O Brasil já teve um índice, você sabe, de 50. O Brasil melhorou muito isso. E o Maranhão também, mas ainda é alto. Né? O Brasil está com 13 hoje, o Maranhão está com 17, se eu não me engano.
Caramba, que é melhor melhorar o IDH, qual é a conta mais rápida de fazer? Pô, melhorar a expectativa de vida. Lógico. Essa conta é facinho de fazer, né, doutora? Eu vou fazer uma outra pergunta para vocês, até colocar um pouco da minha experiência como usuária, com relação à lei de proteção de dados. Quanto que hoje, né, seja na gestão hospitalar ou laboratorial, está sendo de fato, efetivamente resguardadas as informações? Porque eu, como usuária, já vi, já me posicionei de maneira que me sentindo até um pouco agredida na fala quando, né, na recepção me perguntam, mas você veio no hospital, mas está sentindo o quê? E se eu não pudesse falar aquilo que eu estava sentindo? Mas o que você tem? Né? Quanto que isso hoje para vocês, né, em ambos os setores, está sendo olhado, está sendo ferramentado? Você tem uma lei que você Sim. tem que seguir. E essa LGPD, Mas toda lei tem que ser ela seguida. veio para ficar. Sim. E ela complicou muito a nossa vida, do ponto de vista de você, mas é fundamental, porque é o sigilo profissional e pessoal. As informações do De paciente, que as tuas dados informações sensíveis sejam do devidamente paciente. tratadas. Mas tudo tem um estágio. Nós estamos no início desse Verdade. estágio. Isso E é fato. ela é razoavelmente recente. Sim. Né? Nós temos que subir a escada aí, nos diversos degraus, para poder consolidar Da os importância sistemas. também da conscientização, dos treinamentos de todos. Essa questão de Treinamentos. proteção de dados, eu acho que é interessante, que assim, isso não acontece só no setor de saúde, vários geral. setores de atendimento, você geral. recebe lá num lugar cheio de gente, a pessoa liga, qual o seu CPF? Como assim, moça? Pode, mas não. Você não pode me impedir a minha... Eu tenho que gritar meu CPF para que todo mundo ouvir? Tá de jejum? Você está com O gente que mal você comeu? intencionada do teu lado, Não, anota. você está em jejum? Você Em não... laboratório é assim. Mas a gente, nós passamos por diversas mudanças por conta da LGPD. Muitos protocolos novos. A gente não, desde que a gente solicitava a identidade do paciente e levava a identidade até a coleta, isso a gente não pode mais fazer, não deve. E então, muitos cuidados, e a gente o tempo todo, WhatsApp, você não pode mais compartilhar absolutamente nada. Isso é muito sério dentro da empresa. E na fala ali na hora do atendimento? Na fala também, você não pode... Agora, isso é um cuidado diário, não é? E também você não pode... Você tem que ter a individualidade ali entre os boxes cabines, né? de atendimento, não é? Sim. Que você não deve... Eu não tinha pensado no que você acabou de falar sobre o que você está sentindo. Chegar nesse nível de... Fica complicado, hein, Lívia? Às vezes para a mulher é complicado. Difícil. Demais. Mas nós tivemos que implantar diversos documentos, tá? E o próprio programa de acreditação já foi automático isso já está Maravilha. implantado. Agora, chegar no nível que você colocou até da fala é muito mais... Aí a gente vai precisar de um tempo mais para implantar essa cultura. E muito aí. cuidado, porque É uma mudança de cultura. as multas são bem altas. Sim. Então, isso... a gente- Eu digo sempre o seguinte, a gente reclama do Brasil porque a gente queria ver o Brasil melhor, né? Mas para quem já tem mais de meio século de vida, né, Plínio? Nós já estamos nessa faixa. A gente já viu esse país melhorar muito, né? Eu nasci ouvindo que isso aqui é o país do futuro. Mas E eu ainda quero ver se ainda vai no chegar, futuro. mas muita coisa Somos. melhorou, inclusive o sistema público de saúde hoje é muito melhor do que já foi. A universalização é muito melhor do que já foi. Pode melhorar muito, talvez ainda falte eficientizar um pouco melhor os recursos, né, financeiros, precisa fazer isso. E assim, a gente podia ficar conversando 3, 4 horas, um dia inteiro aqui, talvez até tomar um vinho aqui com o Plínio, né, Vinho? Esse é um prazer, quando você desejar. Mas enfim, a gente tem que realmente parar o programa e quem sabe outra oportunidade a gente continua aqui. Eu queria agradecer a sua presença aqui, Plínio. Muito obrigado por ter vindo. Sou eu quem agradeço e parabenizo essa brilhante dupla de extrema simpatia e de conhecimento intelectual e técnico, porque sem isso vocês não conseguem fazer uma boa entrevista. Então vocês estão de parabéns Obrigado. pelo trabalho no âmbito aqui da TV Guará
E nós estamos à disposição para aquilo que vocês desejarem. Dentro da nossa praia, Sim. a gente está à disposição e às ordens. Sempre. Você também, Suzana, muito obrigado por ter vindo aqui e falado um pouco aí do trabalho de vocês lá na parte laboratorial. Muito obrigada. Eu também agradeço em nome do laboratório LACMAR e pela oportunidade de compartilhar um pouco da minha vivência desses anos todos na área de medicina laboratorial. Obrigado. Muito obrigada. Tá certo. Doutora Vivian, muito obrigado mais uma vez aqui pela sua companhia. Obrigada. Bem, a gente fica por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Lembrando que Negócio na Pauta é oferecimento de Centro Elétrico Energético Team Power, Guaraná Geneve, Seabra Automação e Soluções Industriais e Cimento Bravo. Todos os programas estão disponíveis em nossas redes sociais. É só seguir Negócios na Pauta. Uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro. Tchau.